Ontem teve uma série de filiações aí de pretendentes ao cargo de deputado federal no União Brasil. União Brasil que está surgindo muito forte e que é o partido no qual está agora o governador Wilson Lima, né? Sim, a União Brasil fez um evento para anunciar sua chapa de deputados federais. Deixa eu achar aqui o nome todinho para a gente passar para os nossos ouvintes. Provavelmente é a chapa mais forte que foi apresentada e que será apresentada à Justiça Eleitoral e, claro, tem a ver também com o fato de ser o partido do governador do estado. Os nomes que foram apresentados ontem nessa coletiva lá, e aí é uma coletiva que contou com a presença do governador do estado e também esse nome forte no União Brasil, que é o ex-secretário municipal de Educação, Paulderney Avelino, que também é pré-candidato a deputado federal, Rafael, que é voltar à Câmara dos Deputados. Então, os nomes que foram apresentados ontem foi do próprio Paulderney Avelino, do deputado federal Pablo, que foi o mais votado na eleição passada, o deputado estadual Saulo Viana, o deputado Fausto Júnior, estadual também, o ex-secretário de Segurança Pública, Coronel Bonates, a delegada-geral Emília Ferraz, Leda Mayra, que também é secretária de alguma coisa social, né, da Secretaria de Pessoas com Deficiência, não sei exatamente o nome da secretaria. Tem o nome aqui de Ana Campos também, e eles apresentaram, interessante, uma bancada coletiva formada por conselheiros tutelares de diferentes municípios do Amazonas, Rafael. Tem 1, 2, 3, 4, 5 nomes. É muito interessante porque você vê que é um partido maiúsculo, um dos principais, o mais forte partido dessa eleição, e ele pega uma ideia que foi de um partido menor, um partido de esquerda, que foi a bancada coletiva da Michelle no ano passado, você lembra? Teve uma votação muito expressiva, eram várias candidatas pedindo voto para uma mesma foto, o mesmo nome registrado no TRE, mas que elas fariam um revezamento nessa atuação do mandato. É interessante, mas elas tiveram um resultado eleitoral muito bom, né? Uma votação expressiva. Mas a chapa não deu a elas, a chapa no PSOL não deu a elas a condição de elegibilidade, né? De fechar as urnas e elas conseguirem um mandato. Dentro dessa perspectiva do União Brasil, porque é uma outra construção, é uma outra estrutura, eles também utilizam a mesma ideia, né? A mesma ideia, não tem a mesma origem, na minha opinião, não é ideológica como era da Michelle, mas eles constroem uma mesma ideia para captar votos de um mesmo segmento, que seria conselhos tutelares. Elas vão se eleger, não sei, né? Não sei, é muito complicado nesse momento fazer qualquer aposta, mas com certeza é uma aposta para trazer um número maior de votos, porque todas as chapas, inclusive essa que é a mais forte, eles estão pensando num número muito grande de votos para alcançar aquele quociente eleitoral e quem sabe até as sobras. Essa talvez seja a aposta aí do União Brasil, né? Bom, eu queria falar rapidamente sobre esses nomes, porque é uma chapa muito robusta, mas é claro que quando fecharem as urnas, não vai ter vaga para todo mundo, Rafael. Eu falei nomes aqui muito fortes, Paulderney Avelino, o deputado Pablo, que busca a sua reeleição, 2 deputados estaduais, né, 2 deputados estaduais e o secretário Bonates. Bom, Paulderney Avelino deve ter ele com certeza tem uma força muito grande, ele tem uma articulação muito grande, uma liderança que tem um espaço nacional no União Brasil, e a gente entrevistou ele, foi secretário de Educação agora, então ele tem uma movimentação de base muito forte, provavelmente uma das candidaturas mais fortes, sim, do União Brasil. O deputado delegado Pablo, ele tinha a favor dele na eleição passada um vídeo, você lembra? Que foi gravado pelo presidente Bolsonaro, isso deu uma força para o deputado delegado Pablo. A imagem dele é o presidente Bolsonaro, né? Isso deixou ele grandão mesmo na eleição, né? Mas era uma eleição diferente, Exato. Uma eleição em que o Bolsonaro era um fenômeno. Hoje, o Bolsonaro é considerado o presidente Bolsonaro um candidato competitivo, não mais um fenômeno. Então, essa coisa do voto do Bolsonaro, da transferência, isso provavelmente não vai se repetir. E o deputado delegado Pablo teve algumas dificuldades no exercício de mandato, né, informações negativas a respeito dele, e agora, no final do fechamento, ele está num grupo de parlamentares que ficou sem o campo político. Eles estavam lá caminhando junto com o Eduardo Braga, perceberam que naquele ambiente não conseguiriam formar chapa, teriam riscos maiores ainda de não conseguir o objetivo deles nessa eleição, e aí eles migraram, né? Eles são aqueles que ficaram sem aquele campo e migraram para o campo do adversário, que é o do Wilson Lima.
Assim como ele, outro deputado, o deputado estadual Fausto Júnior, também estava no campo, era filiado ao MDB, né? E aí sai do MDB e vai para o abrigo, mas já vai para um abrigo no momento final. Veja, a União Brasil ele está se construindo, as vagas, as chapas, elas já vinham em articulação já de um tempo, junto com esse grupo de Wilson Lima. Eles chegam no final, viu? Você lembra que eles tiraram até foto com o Podemos, com a Renata Abreu, a presidente nacional do Podemos, que esteve aqui na semana passada, que depois ela deletou a foto. Foi apagada depois, né? Foi deletada ali no Instagram. Era o Pablo e o Fausto. Então você vê que na dança das cadeiras, eles sentaram numa cadeira, parou, não tinha cadeira, vamos para cá para o outro, que é uma chapa mais robusta. Bom, as informações que a gente tem a princípio, preliminares de bastidores de análise, eu já falei da circunstância do Pablo, por exemplo, Fausto Júnior ganhou a eleição no ano passado, se elegeu na eleição passada como deputado estadual, e as pessoas consideraram que foi uma votação muito surpreendente para alguém de primeiro mandato, né? No entanto, a mesma estrutura que ele tinha, a mesma configuração, o contexto que ele tinha na eleição passada para deputado estadual, não se repete nesta eleição. Além de todas essas questões daí do final da organização, né? Entrar no final da questão do União Brasil. Então, algumas pessoas consideram que é uma aposta ambiciosa, essa de deputado federal, que fosse mais seguro ele disputar para deputado estadual. Essa é a indicação que se tem nesse momento de bastidores. O Saulo Viana é um nome que tem se destacado muito no governo, de atuação, de representar, de falar pelo governo, tem muita influência e inserção na administração, né, nas estruturas, em secretarias, enfim. O nome dele já é visto dessa maneira e também de falar com lideranças, tanto na Assembleia Legislativa quanto no interior do Estado, à frente, como uma liderança, um líder de governo mesmo. Então, ele tem realmente uma força, isso é inegável. Se ele terá votos, é um outro ponto, né? Porque há uma série de outras articulações, e voto suficiente para esse desafio que se apresenta aí nessa eleição, né, Rafael? Essa que é a grande questão. É uma chapa muito forte, mas é uma chapa que também vai enfrentar as dificuldades do contexto dessa eleição de alcançar esse quociente eleitoral. E nós temos, por fim, o nome do Coronel Bonates, que é o ex-secretário de Segurança Pública, que trouxe uma série de dificuldades à imagem do governo Wilson Lima, que ele ainda terá de enfrentar esses problemas criados durante a gestão dele e do Coronel Bonates durante a campanha, mas é uma imagem que é um nome forte no grupo, né? Tão forte no grupo que ele... o governo demorou muito para trocar o secretário de Segurança de tão forte que era o Coronel Bonates, e mais uma vez ele se apresenta na linha de frente política do governo. Então você vê que é no grupo um nome muito forte, sim. E a gente percebe também pela variação de imagens, né, desses nomes que estão para deputados federais, que eles se preocuparam em formar uma chapa muito diversa, que possa captar votos em diferentes contextos, em diferentes grupos, e não necessariamente disputar dentro de um mesmo segmento. É isso.